O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite. Mais uma vez, você conosco aqui, hein? Ô, Delfa, minha querida, para mim é uma grande alegria. Eu gostaria de estar todas as noites, né? Que momentos como esse são muito ricos para todos nós, né? Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir e estudar um pouquinho Kardec junto com todo mundo. Ai, que maravilha, porque nós estamos aqui aguardando você com muito carinho, tá bom? Então, nesse momento, nós também convidamos todos os irmãos e irmãs que estarão conosco esta noite, aqueles que não puderem estar agora, poderão assistir depois. Esse nosso querido irmão, que lá de Cascavel, no Paraná, nos dá essa oportunidade de aprender mais um pouco sobre a doutrina espírita. Então, vamos elevando nossos pensamentos, pensando em Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais esses momentos que aqui iremos passar juntos, em boas vibrações, pensando, Senhor, no nosso objetivo maior, que é a nossa melhoria espiritual, para que possamos alcançar verdadeiramente a felicidade que estamos já sendo planejados por Deus. Senhor, permita-nos poder ficar aqui atentos e compreender os ensinamentos que o nosso querido irmão preparou com tanto carinho. Que ele também seja inspirado pelos bons espíritos, por nossa mentora Zilda Gama, para apresentar o seu trabalho e que nós estejamos recebendo essas bênçãos e as bênçãos de Deus que sempre, sempre são espalhadas a todos que são seus filhos. Obrigada, Senhor, e que assim seja, graças a Deus. Então, a palavra é sua, ok? Muito bem, minha querida Delfa. Meus queridos, como eu disse, conversando com a Delfa, é uma grande alegria poder estarmos juntos durante esses minutos, né, que vamos conversar um pouquinho sobre o pensamento de Allan Kardec relativo a um tema muito curioso. Eu sei que algumas pessoas vão ficar bravas comigo no decorrer da fala. Tenham misericórdia, tenham compaixão desse baixinho, tá? E porque a nossa intenção não é trazer qualquer que seja o pensamento, senão aquilo que a doutrina espírita se propõe a trazer, e isso vai estar aqui presente no texto, que é o nosso esclarecimento, a nossa condução
para uma condição espiritual melhor, que é o que todos nós desejamos, e esse é o grande objetivo da nossa encarnação, conforme está descrito na resposta da questão 132, uma questão que eu acho que quase todas as minhas palestras eu falo, quase todos os nossos encontros de estudo nós também falamos, e que o tema, né, os tempos são chegados, cabe essa compreensão. E porque esse é um dos temas que muito se fala, que muito se escreve. Tem tanta obra mediúnica que trata do assunto, tem tantos palestrantes, oradores que falam do tema, e com muito mérito, porque se esforçam, estudam, chamam a nossa atenção, mas poucas vezes nós vamos observar, e nós que procuramos ficar muito atentos ao pensamento kardeciano, não pelos outros, não para ficar vigiando o que os outros falam ou deixam de falar, isso não nos interessa, o que nos interessa é aquilo que nós falamos, porque isso é que vai fazer diferença, mas nós percebemos que muitas vezes o pensamento do codificador, aquele que realmente recebeu a incumbência de Jesus para trazer de volta a essência do cristianismo, como ele deixa muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, como deixa na terceira parte do Livro dos Espíritos, na quarta parte do Livro dos Espíritos, em diversos textos da Revista Espírita, e nesse que nós vamos trabalhar aqui, que inclusive ele é um capítulo que está é o último capítulo do livro A Gênese, inclusive eu vou ler alguns trechos aqui para vocês. Eu estou usando a edição da FEAL, né, da Fundação Espírita André Luiz, e independente das discussões, eu não entro no mérito das discussões quando vamos estudar, e principalmente se os textos são iguais, né? Existem realmente as distinções, as diferenças, mas não é aqui o nosso objetivo. O que nós vamos ler aqui, realmente, independente da tradução que você use, eu gosto dessa, eu uso essa porque eu gosto dessa tradução, tá? E aí, eu preciso chamar a atenção para um ponto. O que se fala da tal de transição planetária, pessoal, não é brincadeira. Olha o que tem de livro falando sobre isso, livros mediúnicos, palestras, como eu disse, e bons palestrantes, irmãos, companheiros de jornada na doutrina espírita, na divulgação doutrinária, mas, como eu disse, e volto a insistir, me desculpem se eu sou repetitivo nesse ponto, nós identificamos muitas opiniões pessoais, tanto de espíritos quanto de encarnados, né? Tanto de vivos quanto de mortos, como Kardec vai falar, e pouco identificamos o pensamento de Allan Kardec. E a nossa ideia é pegar alguns pontos desse texto, que, como eu disse, ele é o último capítulo do livro A Gênese, porém, ele foi publicado antes, né? A ideia dele, praticamente ele quase todo, e aí Kardec faz os ajustes, na Revista Espírita de outubro de 1866. Então, para quem não quiser ter nenhum problema mas será que o texto é esse? Porque eu não gosto disso, porque eu não gosto daquilo. Então, Revista Espírita, 1866, mês de outubro. O título é Os Tempos São Chegados. É o mesmo título, a ideia é a mesma, e aí nós não teremos confusão e não vamos brigar entre a gente, tá? Porque eu gosto dessa tradução, mas alguém pode não gostar, pode querer gostar de outra, então nós não vamos brigar. Pega o texto, vamos pegar o texto da Gênesis, apesar de que eu vou ler aqui alguns trechos, e vou pedir já permissão para isso, eu não gosto de ficar lendo, mas não tem como não pegar uns trechos aqui para a gente ler. E voltando repetidamente a esse ponto, muita coisa é dita, mas ela não condiz com o pensamento do codificador. Então, Enzo, pelo amor de Deus, vamos pegar, é que eu estou deixando você pegar a sua edição da Gênesis, pessoal, para você acompanhar comigo, tá? E aí, assim, vamos partir de um ponto, isso é uma estratégia pedagógica, a gente partir do que se conhece para o desconhecido. E o que é que se conhece sobre a transição planetária? Vamos lá, o tema é os tempos são chegados. Que tempos são esses? O tempo para a transição, onde o planeta Terra sairia de mundo de provas, expiações e se tornaria um mundo de regeneração. Ressalto, eu estou falando nesse momento o que é que nós acreditamos, o que é que nós, enquanto boa parte do movimento espírita, falamos, acreditamos, o que boa parte dos espíritos escreveram, o que boa parte dos palestrantes falam. Então, é isso que perpassa o discurso, é isso, e essa ideia foi que se construiu. Mas volto a insistir.
gente vai ver que não é bem isso que Kardec fala. Então, vamos lá. Então, nós estamos saindo, o mundo, o planeta Terra, está deixando de ser um mundo de provas e expiações e está se tornando um mundo regenerado. Ok. No mundo regenerado, os espíritos maus não podem ficar, porque eles atrapalhariam o progresso do planeta. Então, eles serão expurgados. Os famosos expurgos, como aconteceu com os espíritos de Capela. Eu estou falando o que a gente fala e escuta nas palestras. E aí, então, os espíritos maus serão expurgados. E aí, permitam-me um momento de humor, aquele seu parente daquele grupo do WhatsApp, bem que ele podia ser expurgado, oh, meu Deus do céu, porque só incomoda, só traz incomodação para a família. Só olha, tudo que... Peraí. Então, você está dizendo que ele é um espírito mau, então por isso que ele tem que ir embora, porque ele incomoda. Mas é isso que passa na cabeça da gente, pessoal. Eu já ouvi esse tipo de coisa. Pois bem, então, quando tudo isso terminar, inclusive muita gente vai morrer, por isso que veio a pandemia, e vai vir uns cataclismas, vai vir umas coisas aí, isso é tudo a transição. Pessoal, eu poderia ficar aqui o resto da noite falando dessas coisas que se tem nos livros, que tem nas palestras, mas não vamos perder mais tempo com isso, não. Vamos lá. Eu vou pegar 2 pontos do texto. O primeiro deles é o que Kardec fala sobre a tal da nova geração. E depois, qual é o papel do espiritismo e qual é o papel dos espíritas nosso. E nesse caso, eu vou ler para mim, para eu não esquecer qual é o meu papel aqui. Então, quem está aí com a edição da Gênese, a sua edição, a que você gosta, ou já foi direto para o texto de 1866, mas vai lá para a segunda parte, quando é a nova geração. Prestem atenção, pessoal, se o que está escrito aqui condiz com isso que é dito, que é falado por muita gente. Você vai ver que só tem um ponto que leva a entender isso que as pessoas falam. Que aí elas dizem, tá vendo? É isso que elas falam. Kardec começa assim. Para que os homens sejam felizes sobre a Terra... Peraí, mas não é a Terra que vai ser um mundo feliz? Não, ele não está falando aqui para que a Terra seja feliz? Não, pessoal, essa é a primeira decepção para quem acredita nesse movimento de que o planeta é que vai se transformar. Não. O planeta é um organismo que tem as suas transformações no âmbito físico. Eu até chamo de no âmbito geológico. Mas o planeta não é um ser moral. Não da forma como nós estudamos, não como na forma que nós conhecemos. Os seres morais somos nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, aqui, que fazemos a psicosfera, como os espíritos chamam, do planeta Terra, os habitantes do planeta Terra, encarnados ou desencarnados, dependendo do momento. O que vai determinar se o planeta é provas e expiações, ou regeneração, ou feliz, não é o planeta pelo planeta, é a condição moral dos espíritos que habitam nele. Isso está nesse texto. Então, a transformação moral são dos habitantes do planeta e não do planeta. E tem gente que acredita que o mundo vai se transformar e você vai morar num mundo regenerado. Eu já ouvi isso milhares de vezes, pessoal. E eu olho assim e digo, mas não é isso que Kardec fala. Kardec fala que os homens vão se transformar e o planeta será regenerado. Então, para que os homens sejam felizes sobre a Terra, é preciso que ela seja povoada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que só queiram o bem. Kardec separa, como eu acabei de separar, em vivos e mortos, encarnados e desencarnados. Acontece que ele coloca todos como uma humanidade só. Por quê? Porque nesse momento você que está aí assistindo aí da sua casa, nós estamos encarnados, mas tem uma tropa que está desencarnada. Daqui a pouco, pessoal, eu tenho 52 anos, eu não acredito que eu chegue a 100. Eu estou apelando muito ver se eu consigo chegar aos 50, aos 80. Então, eu tenho menos tempo para frente do que eu tive para trás. Então, daqui a 30 anos, passa voando. Aí eu vou desencarnar, eu vou estar do outro lado. E durante esses 30 anos, tem muita gente que está lá que vai estar aqui. Então, esse fluxo, esse ir e vir constante, então Kardec via como uma humanidade só, em que um momento uns estão aqui, outro momento os outros estão fora daqui. Tá? Então, ele diz, para que sejamos felizes, aqui no planeta Terra só tem espírito bom.
Porque aí o planeta será feliz porque os habitantes são bons. Esse tempo está chegando. Uma grande emigração acontecerá nesse momento entre seus habitantes. Tá vendo, Êndio? Tá certo o que o pessoal fala. Os maus vão sair. Quem for mal, ó, vai embora. Os que fazem o mal pelo mal e não são tocados pelo sentimento do bem, não sendo mais digno da terra transformada, serão excluídos, porque trariam de novo a discórdia e a confusão, e seriam um obstáculo ao progresso. Vocês estão entendendo? Quem faz o mal pelo mal. Não é só quem faz o mal. Porque eu sou um espírito de terceira ordem, pessoal. Eu faço mal. Então, só por isso eu tenho que arrumar a minha malinha e ir embora. Mas, poxa, nós estamos aqui estudando junto, nós não estamos nos esforçando. Eu acredito que você poderia estar fazendo outra coisa agora. Você parou para assistir esse bate-papo aqui entre a gente? É porque tem algum interesse, assim, seu de querer aprender mais e ser melhor. Então, quando você erra, quando você se equivoca, quando você faz uma escolha que não é aquela prevista pela lei divina, você está fazendo isso por maldade? Aí sim, é um mal pelo mal. Ou como os espíritos falam para Kardec, por malícia? Ou você faz porque ainda não consegue acertar, fazer a escolha adequada? O mal que eu quero, o bem que eu quero, isso eu não faço. O mal que eu não quero, faço facinho. Paulo falou algo dessa ideia. Então, não é assim, pessoal. Só porque, mas nós temos uma violência, pessoal, junta a violência do planeta toda hoje e pega qualquer momento da história, 500 anos atrás, qualquer lugar do planeta, me mostre que era menos violento. Qualquer lugar do planeta. E eu vos falo, eu sou historiador de profissão, pessoal. Estudei durante muito tempo tentando analisar isso. Teve um momento da humanidade em que houve paz? Teve. Quando Jesus esteve no planeta Terra, há um momento dentro daquele contexto, antes dele chegar e até pouco depois dele partir, que foi de calmaria no planeta quase todo. Fora, depois disso, olha, até meados do século, até o século XIX, aí as coisas começaram a se arrefecer com as ideias de civilização que se começou a pregar naquele momento, que são diferentes das ideias de hoje. E ainda tem um detalhe, esse pessoal que vai sair daqui, eles vão ser missionários. Enzo, para de brincadeira. Deu, né, Enzo? Aí também é demais. Os caras são maus aqui, espíritos maus, fazem, né, tá com o terror em todo mundo, aí vão ser missionários. Tá louco? Esses vão expiar seu endurecimento. Pessoal, expiação é o processo pedagógico de passar pelas experiências evolutivas. Questão 132 do Livro dos Espíritos, eu citei ela. Mas o espírito tal fala isso. Me desculpa, o espírito tal. Eu vou sempre seguir o que Kardec nos fala. O espírito tal fala, eu gosto muito do espírito. Gosto, mas ele fala assim. Kardec fala assim. Então, eu fico com Kardec. Não tem erro. Expiação é processo pedagógico através de experiências, onde eu sou submetido a isso em função da minha necessidade evolutiva. Olha, Jesus veio e passou olha o que Jesus passou. Então, ele estava espiando? Não. Ele estava cumprindo uma missão, passando pelo que nós passamos. Percebem? Esses vão expiar seu endurecimento, uns em mundos inferiores, outro entre raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente aos mundos inferiores, onde levarão seu conhecimento adquirido e que terão por missão fazê-los avançar. Então, ciência, espírito de terceira ordem, não toma jeito aqui, faz o mal pelo mal. E começa a atrapalhar as pessoas que querem fazer o bem, aí vão chegar para minha amiga e é o seguinte, olha, você está atrapalhando. Então, você não vai poder ficar porque não vai poder mais atrapalhar. Então, vamos seguir, você vai ter que sair daqui, você vai ser expulso do planeta, realmente, tá? E você vai, o seguinte, ou você vai para o mundo, como era o planeta Terra lá na Idade Média, ou lá na época do Egito, lá na época
das cavernas, né? E vai levar o teu conhecimento para ajudar o pessoal lá a evoluir. Igual aconteceu com aí as histórias que se contam sobre os exilados de Capela que vieram para cá com muito mais conhecimento e tudo mais. Só levando em consideração, pessoal, um parêntese, que os Capela é um dos mundos. Esse movimento, segundo o que a gente vê no Livro dos Espíritos, principalmente na segunda parte, e em 1858, 1859, alguma coisa de 1860, na Revista Espírita. Esse movimento ele é constante, ele acontece o tempo inteiro. Nós estamos indo e vindo o tempo inteiro. O tempo inteiro está lá. Né? E acontece que agora houve uma aceleração, um aceleramento desse processo. E aí Kardec termina o primeiro parágrafo. Serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Percebem, pessoal, que isso não tem nada a ver com o que falam, a coisa terrível, a coisa punitivista de que tu falhou aqui, tá ferrado, meu amigo. Vai ter que arrumar a mala e vai para o mundo lá, sofrer. Pessoal, isso não condiz com a lei de amor de Deus. Eu saio daqui porque realmente não consigo colaborar com o avanço moral daqueles que aqui ficarem. Então, eu vou para um mundo onde eu vá cumprir uma etapa missionária, que é levar o avanço intelectual para esses lugares. Está tudo dentro de uma ordem. Isso é o pensamento da doutrina espírita. E não essa coisa terrível, destruidora, impositiva, que se você não fizer, você vai... Pessoal, me perdoem, mas isso era lá, as igrejas, sabe? As religiões institucionalizadas. O espiritismo, que, conforme Kardec nos deixa, que é a religião no sentido filosófico, quer dizer, não institucionalizada, mas no sentido da comunhão de pensamento, que nos unimos e temos essa proposta de viver religiosamente, mas não institucionalmente. O espiritismo nunca foi isso. Me perdoe quem acredita e quem vive isso, continue, sem problema. Nós vamos ver aqui que uma das características do espiritismo é esse respeito pela crença sincera. Certo? Então, vejam só, como esse texto é rico, ele nos esclarece, e ele tira o manto de medo e de terror que é colocado sobre um momento tão importante para a nossa humanidade. O grande ponto é que, como nós estamos sofrendo um tipo de violência diferente da que acontecia há 100, 200, 300 anos, e o que é mais grave ainda para nós espíritas, todo o efeito dessa violência, ele só acontece, ele só existe, eu não consigo identificar outro motivo, pessoal. Se alguém identificar, depois coloca aí no Facebook. Estou aqui, quando eu virar, que eu estou olhando aqui para a tela do Facebook, porque eu não consigo identificar, talvez seja pela minha limitação de conhecimento, pela minha imaturidade cognitiva, mas isso só acontece, eu só vivo esse terror, porque eu ainda não compreendi o que de fato é a imortalidade da alma. Como ser imortal que eu sou, eu vou olhar para mim como um indivíduo que está encarnado, espiando as suas experiências, quer dizer, submetido a experiências pedagógicas, e que eu vim de encarnações passadas onde eu não desenvolvi, eu não aprendi o que precisava aprender, e por isso eu fiz coisas que não devia. Eu estou preocupado com as coisas que eu fiz, e não com o que eu deixei de aprender. Aí eu quero resolver hoje fazendo coisas, e continuo sem aprender. Vai continuar falhando. Porque se eu me transformo, e nós falamos isso num outro momento aqui mesmo, se eu me transformo moralmente, eu não me preocupo com a minha conduta, porque vai ser a conduta de um ser que está, mesmo ainda não sendo perfeito, mas está procurando moralmente ser melhor. Essa conduta será melhor. E aí eu começo a me olhar com tudo que eu já trouxe, e já olhando para frente. É uma etapa, é um momento. Então, qual o valor de algo que acontece num momento? É como você ir a uma viagem e vão acontecer coisas agradáveis e desagradáveis. E aí, depois que terminou a viagem, você volta para casa. E aí você vai lembrar daquilo de modo a dar risada ou ficar brabo. Tá, mas em que muda agora aquilo que aconteceu? O que você perdeu, o que você ganhou, o que subiu, o que desceu? Em que isso influencia? Não, isso fez parte da viagem. E o que fica são as lembranças boas ou más,
e o desejo de, na próxima viagem, ser melhor. Pessoal, isso está no livro dos Espíritos. O que eu levo quando, de fato, desencarno? Quando eu volto para o mundo espírita, como Kardec fala. Nós falamos aqui no outro momento. Isso que nós chamamos de mundo espiritual é só um pedaço do mundo espírita, do mundo real primitivo, todo materializado. Por quê? Porque nós ainda somos apegados à matéria e vamos para ele e lá reproduzimos o que tem aqui. E as pessoas acham que isso é que é o mundo dos espíritos. É espíritos inferiores. Mas não é o mundo normal, primitivo, certo? Onde não existe doença, não existe as emoções da condição de encarnado, nós não precisamos comer, nós não precisamos de sexo, nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de nada, nós precisamos só de amor, afeto e cumprir a vontade de Deus. É o que está no livro dos Espíritos, e a gente esquece disso. E aí, quando a gente vai para isso está na parte final, Kardec mostrando, olha, pessoal, não tem nada disso que vocês vão escrever aí para frente. Aí, quando a gente volta lá para a parte mais inicial do texto, que aí ele vai dizer assim, olha, realmente existem dois movimentos dentro essas transições, dessas transformações. É um movimento de mudança física do planeta, é só olhar a história geológica do planeta, onde nós tivemos assim momentos assim bem complicados no planeta Terra, de praticamente extinguir toda a vida, e ela ressurgir. E temos os movimentos de mudança das características intelectuais e morais dos habitantes do planeta. Está bem no começo do texto. Aí ele vai dizer assim, esses dois movimentos, eles acontecem de duas formas. Uma forma lenta e uma forma mais rápida. Então, nas mudanças físicas, esses momentos que eu falei, que, pegando, por exemplo, os dinossauros, houve um momento aqui onde os famosos dinossauros viviam aqui na Terra, eram os donos do pedaço, e caiu uma pedrinha, pessoal, que praticamente extinguiu a vida biológica no planeta Terra. Quase tudo morreu. Isso foi assim do dia para a noite. Depois a Terra foi se organizando, e hoje nós chegamos num ponto que existem 3 vulcões ativos, alguns adormecidos e a maioria extintos. Mas nós temos as falhas geológicas, nós temos agora essas mudanças climáticas como consequência da própria ação humana, que vem assim... Eu escuto o pessoal que tem um pouco mais de idade, que está encarnado há mais tempo, que eu dizendo assim, olha, na minha época de jovem, o inverno era muito rigoroso, os verões também, mas o inverno, hoje não. O inverno é uma semana. Quando eu falo inverno, é o frio aqui do sul. É uma semana. E agora o verão, pelo amor de Deus, está insuportável. Vem acontecendo. Agora, há poucos dias, terremoto no Japão bem intenso. Quer dizer, esses movimentos geológicos, eles continuam acontecendo, não pararam, só que agora é bem mais lento. E aí Kardec vai dizer, olha, o moral também é a mesma coisa. As mudanças morais têm um momento assim muito lento, e aí a gente vê na história da humanidade os momentos que tem aquele boom de mudança, e aí depois um grande longo período de calmaria, mas as mudanças continuando. E aí ele vai dizer, neste momento, com a chegada da doutrina espírita, e aí é outra coisa. Eu já vi dizendo, não, começou com a Segunda Guerra, não, começou com a Primeira, não, começou com a Revolução, começou com isso. Não, pessoal, começa com a doutrina espírita. Tá aqui no texto, eu não estou inventando. A não ser que eu li errado. A não ser que aí tem que falar com o pessoal da FEAL que reveja a tradução, porque está escrito, então escrever errado. Mas não, porque no francês também dá assim. Os tempos são chegados. A doutrina espírita trouxe esse tempo, inaugura esse tempo. Então, não foi antes, durante ou depois, é com a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, olha o que ele fala aqui. Número 12, item 12 do capítulo. Quem tenha meditado sobre o espiritismo e suas consequências, sem se limitar à produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre à humanidade um novo caminho, descortinando os horizontes do infinito. Me desculpe, quem fala que é tal isso, tal aquilo, tal fenômeno, não é. O que inaugura a transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, é a doutrina espírita. É ela. Por quê? Ao iniciá-la, a humanidade,
nos mistérios do mundo invisível, o Espiritismo mostra seu verdadeiro papel na criação. Papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual quanto no corporal. O homem não caminha mais às cegas. Sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Vocês estão percebendo o que a Kardec está dizendo? Que eu preciso para fazer parte dessa transição e continuar no mundo regenerado? Pessoal, a gente é espírito de terceira ordem. Você acha que nós vivíamos onde até hoje? Mesmo aquele... eu já ouvi alguns médiuns falando, e realmente faz muito sentido. A maioria de nós espíritas, que hoje estamos no movimento, que conseguimos ter uma compreensão um pouco diferente da maioria das pessoas sobre realidade espiritual, sobre ciência, sobre os conhecimentos da sociedade, né? Somos pessoas que viemos já num processo como esse. Nem todos de capela, lembrem disso, são vários mundos, o processo é contínuo. E já teríamos bastante conhecimento, por isso que é mais fácil para a gente. E por isso que nós conseguimos nos sobrepor aos outros. A questão é que eu aproveito disso, porque ego massageado é tão bom. Ser mais que os outros, olha, isso é uma delícia. O orgulho fica tão contente. A vaidade, Senhor Jesus, a vaidade fica assim. Parece que ganhou o campeonato mundial de futebol. Rapaz, é muita alegria e felicidade dentro da gente. Ego, orgulho, vaidade. E pense num carnaval que acontece aqui dentro. Justamente por isso. Mas olha, aí volta aquele ponto. Tudo isso aqui diz respeito a essa concepção de imortalidade que nós temos. E a gente, quando fala de imortalidade, ou a gente só pensa em reencarnação. Não, a gente só pensa em reencarnação porque a gente está só preocupado com o que fez para tentar fazer diferente agora. Não, nós fizemos o que fizemos porque somos imperfeitos. E hoje continuamos. Temos dificuldade de fazer diferente porque não mudamos aqui dentro. Eu não transformei aqui dentro. Eu não fiz a regeneração aqui dentro. Eu estou esperando que o planeta faça, aí eu fico aqui, né, morando de boa, tranquilo, sossegado. Já imaginou? A gente diz, morar no mundo regenerado. Eu quero ir para aquele mundo espiritual lá, que volita, que faz isso, que faz aquilo. Aí eu venho, faço um servicinho. Pessoal, qual foi a missão que Jesus fez? Assumiu? Vim para cá mostrar o evangelho para a gente. E nós estamos querendo essas coisas do mundo material no mundo espiritual. Que o mundo espiritual é a réplica daqui. Porque no mundo espírita a gente não consegue chegar, porque estamos apegados a essa materialidade. Está aí a literatura para mostrar, pessoal. O homem não caminha mais às cegas. Sabe de onde vem, para onde vai, porque está na Terra. Eu sei porque estou aqui. Porque eu, Enzio, quem me conhece, eu converso muito, participo nós temos um grupo que estuda pelo Esmiuçando Allan Kardec, que é um canal do YouTube, onde a gente estuda, transmite estudo, palestra e tudo mais, e muita gente a gente já convive e troca ideias e conhece, sabe? Olha, eu tenho uma história de intolerância nessa encarnação, fui muito intolerante. Eu brigava por causa de uma palavra. Você não tem ideia, o que eu fiz de gente ficar com raiva de mim, espírita, irmão espírita, por causa de eu estou certo, você está errado, fique quieto, fica lá. Senhor. Espírita, mas continuava com o mesmo defeito de antes. Né? Então, eu estou aqui para trabalhar essa intolerância em mim. Nada mais, nada menos que isso. E é por isso que Deus escolhe os grupos do WhatsApp que a gente tem que participar. É só por isso, pessoal. Nada mais, nada menos, para que eu trabalhe a minha intolerância. Aí vocês começam a entender, eu falava isso na última vez que nós conversamos, a importância das pessoas que estão ali, que são elas que catucam e mexem na minha intolerância. Por isso está todo mundo no lugar certo, inclusive eu. O homem não caminha mais às cegas. Ele sabe de onde vem, de um passado cheio de imperfeições, sabe para onde vai, para um futuro melhor, se eu me tornar melhor. E por que está na Terra? Para me tornar melhor. O futuro se mostra a ele em sua realidade, livre de preconceitos da ignorância e da superstição.
que quando a gente vai estudar o capítulo 3, 4, capítulo 4, 5, 2 do livro do Livro dos Médiuns, perdão. Capítulo 2 do Livro dos Médiuns vai falar sobre o maravilhoso, sobrenatural. Sabe? Essa coisa que a gente tem de olhar para o mundo espiritual e parece que é mágico, sabe? Parece que é Harry Potter. A gente vai falar de passe, parece que a gente está falando de uma coisa mágica, que eu tenho que ser assim, não posso fazer isso, sabe? É tudo muito mágico. Kardec mostra que é tudo tão simples. Ele desmistifica a realidade do ser imortal. Essa é uma consequência da doutrina espírita. Eu sou um ser imortal. Ok, eu tenho fluidos. E eu posso manipular esses fluidos e os espíritos podem me ajudar. Ou então eu posso estender as minhas mãos e trabalhar os meus fluidos junto com a pessoa que está à minha frente, e os espíritos vão me ajudar, porque tem coisa que eu não sei fazer, eles vão me ajudar. Tem hora que preciso de mais fluidos. Eles vão fazer com que eu consiga produzir mais fluidos. É o que Kardec vai dizer, que os espíritos nos assistem. Aí você começa a entender, mas então eu... Não, você está colaborando com alguém que precisa. Só isso. Não é mais nem menos. Então não tem santidade, não tem bondade. Não, é um espírito inferior que está usando o que tem para ajudar, para ver se ele se torna melhor. É simples assim, pessoal. É simples. O texto segue, que é o item 12, aí 13, ele segue, né? Ele vai dizer assim, no segundo parágrafo do item 13, pelo contrário, que amplitude a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual dá ao pensamento do homem? O que pode ser mais racional, mais grandioso, mais digno do Criador que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corporal são apenas dois modos de existência que se alternam para cumprir o progresso? Eu falei isso há pouco. Eu não estou inventando, pessoal. Está escrito aqui. Bom, eu acredito que a tradução está bem feita. Fizemos comparações com a tradução lá do francês. Então está certo isso aqui. O texto está correto. A gente tem que parar com essa história de, é o outro lado, o lado de cá, sabe? A gente fala isso de modo didático, mas não tem lado de lá e lado de cá. Tem um lado só. Só que, em função de eu estar encarnado, o corpo limita as minhas percepções dessa realidade. Pessoal, os bons espíritos e os maus espíritos estão aqui à minha volta. Se eu tiver a sensibilidade, eu não preciso nem ter mediunidade. Se eu tiver a sensibilidade, eu posso percebê-los. E aí eu vou escolher, dentro do que chega na minha cabeça, que influências eu quero. A dos bons ou a dos maus? Como é que eu vou saber? Questão 466, 467, 468, 469 do Livro dos Espíritos e seguintes. Está tudo lá, é tudo tão simples. A gente tem que parar com isso, de mistificar a coisa, sabe? De isso, aquela coisa, porque isso afasta de nós essa realidade. A vida espiritual é a vida normal e eterna do espírito, e a encarnação é apenas uma forma temporária de sua existência. E aí eu começo a valorizar muito mais as coisas daqui que são temporárias do que as coisas reais que são do espírito. Tem uma inversão de valores aqui. Ou melhor, nós mantemos os mesmos valores que existiam com todo respeito, as religiões institucionalizadas ao qual viemos. E a doutrina espírita promove essa transformação na compreensão da realidade espiritual, dizendo, olha, pessoal, isso aí não existe, não é assim. Isso se inventou justamente para fechar o acesso ao mundo espiritual real, não o mundo espiritual materialidade das nossas inferioridades, mas o mundo dos espíritos, mundo normal, primitivo, mundo espírita, como Kardec, como o Livro dos Espíritos chama. E nós podemos interagir com os espíritos o tempo todo, pelo pensamento, pelos sentimentos, pelos sonhos. Simples, quando a gente começa a entender isso tudo se resolve. Aí eu te pergunto, por que você vai ficar brabo com o teu vizinho, que é teu vizinho temporariamente? Eu vou ficar brabo com o meu vizinho. Eu vou ter que ver 30 anos ainda com ele, porque se eu morrer aos 80, quer dizer, 28, eu tenho 52. Eu vou ficar 20 anos com ele, que eu não tenho como mudar. Ele também não tem como mudar. Então ele vai ter que ficar aqui, eu vou ter que ficar aqui. Eu tenho duas opções. Eu começo a me olhar como encarnado e bato o martelo e dizer assim, enquanto vivo eu tiver, ele vai ter que me respeitar, ou eu me olho como espírito imortal. Eu tenho que conver que esse rapaz está treinando a minha paciência, a minha tolerância, a minha compreensão ao extremo.
Pensa num caba bom para treinar, pensa num treinador bom, 28 anos, só isso. E eu posso sair melhor do que quando eu cheguei? Só isso. É menos tempo que uma aposentadoria na Terra hoje, no Brasil hoje. 28 anos eu tô... É só eu trabalhar isso em mim? Só. Porque depois termina a encarnação, eu volto para o mundo espírita, não queira ir para o mundo espiritual. É sinal que você se libertou mesmo. E eu cresci, sim. Pessoal, é isso que a gente aprende com a doutrina. Ela diz, Kardec diz aqui no item 14, segunda parte, segundo parágrafo, dessa lei deriva a da perpetuidade das relações entre os seres. Essa lei da espiritualidade da continuidade. A morte nunca os separa, nem põe fim aos seus vínculos afetivos e deveres recíprocos. Deveres recíprocos. E ele vai dizer, advém daí a solidariedade de todos para com um e de um por todos, e também a fraternidade. Kardec vai dizer nesse texto que o que de fato caracteriza o mundo regenerado é a vivência da solidariedade e da fraternidade. E ele vai dizer, não tem como o indivíduo trabalhar em si solidariedade e fraternidade se ele não tiver a concepção da imortalidade que a doutrina mostra. É por isso, pessoal, que a transição começa com a doutrina, porque é a doutrina que traz esses conhecimentos. Não é o que está com o que é, foi a pandemia, foi isso, foi aquilo. Não, isso são eventos naturais no processo dentro do planeta. Ele até pergunta, como conciliar os deveres de solidariedade da fraternidade com a crença de que a morte torna os homens, uns em relação aos outros, eternamente estranhos? E aí, pessoal, essa parte segue, e eu queria chamar a atenção para nós espíritas, certo? Porque se o espiritismo é esse elemento que traz a regeneração, que inicia o processo de regeneração, porque ele traz essa compreensão natural do mundo real primitivo, e que nós, como seres, aí eu vou lembrar do nosso querido Zé Herculano Pires, interexistenciais. Por quê? Porque vivemos entre a existência espiritual e a existência corpórea. Item 20. Nesse grande movimento regenerador, o espiritismo tem um papel considerável. Não o espiritismo ridículo, inventado por uma crítica zombeteira, mas o espiritismo filosófico. O que ele está falando? O espiritismo filosófico, segundo Kardec vai descrever na Revista Espírita, no livro que é o Espiritismo que tem como elemento central a fé raciocinada. Fé raciocinada, onde os princípios essenciais do cristianismo se tornam os princípios essenciais do meu ser. E eu sei por que faço. Eu sei por que eu não faço. Mas o espiritismo filosófico, como compreende qualquer um que se dê ao trabalho de buscar a amêndoa em sua casca, quer dizer, buscar a essência do pensamento da doutrina espírita. E me desculpa, pessoal, mas o espiritismo fala isso. O que o espiritismo fala está na obra kardeciana. O que vem depois são obras suplementares que nos ajudam, quando podem, quando conseguem, a compreender o pensamento kardeciano. Nenhuma dessas obras substitui o estudo e o pensamento, e, acima de tudo, a vivência do que está colocado na codificação. E quando eu falo codificação, eu não falo dos 5 livros, eu falo da obra inteira. Em especial, Revista Espírita. Pelas provas que oferece das verdades fundamentais, ele preenche o vazio que a incredulidade criou nas ideias e nas crenças. Pela certeza de que dá de um futuro conforme a justiça de Deus, e que a mais severa razão pode admitir, atenua as amarguras da vida e previne os funestos efeitos do desespero. Se nós entendermos isso, eu sou um ser imortal, estou num processo de aprendizado. Eu estou aprendendo a desenvolver, por exemplo, o perdão. Por isso eu sofro tanta mágoa. Por isso que Deus colocou pessoas no meu caminho, dentro do processo pedagógico, Ele escolheu pessoas que vão pisar nos meus calos. Para quê? Porque senão
Como é que eu vou desenvolver a capacidade de compreensão? Se a gente não for colocado assim, pessoal, espírito de segunda ordem já tem um olhar diferente. Pega o exemplo de Paulo, Francisco de Assis, que estavam lá perdidos na bagaceira do mundo, como os jovens falam hoje, e Jesus diz assim, peraí, baixa, deu, parou. Paulo, pelo amor de Deus, Francisco, não foi para isso que eu tenho vocês aí. Aí eles, opa, senhor, o que é que o senhor quer que eu faça? Faço isso, vou lá e faço. A gente é terceira ordem. Jesus está chamando a gente há tanto tempo e a gente, não, ainda não, senhor, está cansado. Ah, senhor, dói. O negócio de perdoado é muito chato, é cansativo, é doloroso. Não, não quero isso agora, não. E a gente está protelando. Por quê? Porque eu ainda não entendi isso. Submeter-se, que é a ideia da abnegação e da obediência, submeter-se ao processo faz com que você... Pessoal, encosta aqui um pouquinho, falar baixinho aqui. Eu falava isso em uma palestra há pouco tempo. Você conhece pelo menos alguém, uma pessoa que já chegou para você e disse assim, eu queria ser forte como você é? Aí eu te pergunto, o que é que você passou para ser forte assim como a pessoa está dizendo que você é? Você já nasceu assim? Ou foram as experiências da vida que você aproveitou e se tornou assim? Já agradeceu às pessoas que passaram na sua vida que foram um instrumento para você ficar assim? Já agradeceu a Deus ter escolhido as pessoas certas? Então, me prove, baseado nesse raciocínio, e prove não vou pegar tão pesado, mas me demonstre que as pessoas que Deus colocou agora não são exatamente para a mesma coisa? Aí ele diz uma coisa assim, ele não diz, o Espiritismo não diz, fora do Espiritismo não há salvação. Mas com o Cristo, para aqueles que rejeitam a presença do Cristo no Espiritismo, com todo carinho, todo respeito, continue fazendo o bem do jeito que você entende. Não pare. Mas não vamos brigar, tá? Porque eu prefiro ficar aqui. Com o Cristo, nem à frente, nem atrás. Com ele, o Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. Princípio de tolerância. Ai, dói. Que ligará os homens num sentimento comum de fraternidade, em vez de os separar em seitas inimigas. Então, hoje, aí eu estou falando aqui, somente para a gente, nós espíritas, a gente briga tanto. A gente briga por causa de uma frase. A gente briga por causa de uma data. A gente briga por causa de um nome. Uma vez eu vi pessoas discutindo porque era Hippolyte Léon Denisard Rivaio ou era Hippolyte Léon Rivaio de Denisard. Eu fiquei olhando assim, eu disse, meu Deus do céu, o que importa se começa para frente e para trás? O que importa é o que ele escreveu e deixou para a gente. Se ele tinha o nome de José Maria Joaquina Severino, a gente briga se o passo tem que ser em pé, sentado, a gente briga se tem que ser a luz acesa, preta, amarela, cor de rosa. Pessoal, isso só nos separa. Enquanto a dor está batendo a porta das pessoas hoje, quem trabalha em atendimento fraterno sabe, as pessoas estão desesperadas de dor. E a doutrina espírita pode ser oferecida tão límpida para essas pessoas. E nós sermos instrumentos da espiritualidade maior para levar consolo a essas pessoas e elas encontrando consolo, encontrem a transformação que regenerará nelas. E essa regeneração nelas é que refletirá a regeneração do planeta. E nós estamos perdendo tempo, gastando um tempo precioso. Claro, nós temos que estudar, nós temos que conversar, trocar ideias, mas juntos. E não por orgulho, por ego, porque, eu descobri isso aqui. Não, mas o Johanna, ele pensa de um jeito diferente, mas eu já... Né? Johanna, você pensa diferente? Pensa diferente. Por quê? Olha, é porque eu estou vendo assim. Mas eu não consigo ver assim. Enzo, como é que você vê? Eu vejo assim. Aí o Johanna sabe, mas eu não consigo ver assim. Quer dizer, dois estão vendo e um não consegue ver o que o outro vê. Aí quer dizer que porque não consegue, um está certo ou está errado? Então os dois estão certos e os dois estão errados? Aí a gente começa a brigar por causa disso. E enquanto estamos brigando, tem gente batendo na porta pedindo consolo. E nós não estamos fazendo a nossa parte na regeneração. Por isso que quando o Johanna, né, que é assim que se pronuncia, eu não sei se é Johanna, né, nos convidou, eu disse, Johanna, eu estou trabalhando, a gente está estudando esse tema, então a gente precisa conversar um pouco sobre o pensamento kardeciano, o que é que ele acha dessas nossas brigas, desavenças, dessa ilusão que se criou sobre um mundo espiritual,
que é mais matéria do que... Eu não estou dizendo que está errado, não, pessoal, isso existe. A gente, quem tem mediunidade, participa da reunião mediúnica, sabe disso. Esse mundo espiritual que é descrito nos livros, isso está lá. Por quê? Porque nós somos apegados ao mundo material e reproduzimos esse mundo material lá. E não era mais para ser assim. Eu tenho que, na hora que eu sair do corpo, eu não vou procurar mais casa, personagem, esposa, filho, tal. São meus irmãos de jornada. E eu vou junto deles. Não preciso mais nada disso. Se eu preciso, é porque eu ainda estou apegado aqui. Aí a espiritualidade muito amável cuida de nós e não faz a gente evoluir no soco. Não, ela cuida de nós. E favorece, permite que nós reproduzamos as nossas inferioridades, infantilidades, como é descrito aqui. Então, pessoal, pensemos nisso. Né? Eu agradeço a oportunidade de poder ficar aqui conversando com vocês, trazer um pouco do pensamento kardeciano. Não é o meu pensamento. Hoje eu estou tentando aprender isso aqui. Né? Como disse, intolerante, eu estou aprendendo. E dessa forma, não tem falha, não tem perigo da gente errar, pessoal. Se o seu medo é errar, porque errou muito no passado, vamos ficar aqui e vamos pegar os outros autores que a gente gosta, vamos trazer junto para crescer o nosso raciocínio, mas sempre presente a solidariedade e a fraternidade para com os nossos companheiros, nossos irmãos de jornada, de doutrina, de sociedade, certo? Em qualquer que seja o âmbito ao qual você esteja envolvido. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço. Como diz na minha terra, um cheiro grande no coração, né, desse nordestino paranaense, né, que hoje vemos aqui em Cascavel, no Paraná. E contem conosco, né? Turma aí que está acompanhando a gente, um abração, né? Ai, ai. Oh, meu querido, mais uma vez você nos brindou com essa joia de esclarecimento, porque realmente o que a gente busca na doutrina é esse consolo e esclarecimento. Porque se não tivermos atenção naquilo que Kardec deixou nessas obras que ele nos presenteou, ficamos assim, sem um verdadeiro sentido, não é? Então, nós temos que te agradecer muito, mais uma vez, e será convidado outras vezes para trazer esses questionamentos e essas reflexões muito importantes. Ficamos muito felizes e vamos procurar exatamente seguir as suas orientações com esses esclarecimentos. Muito obrigada, tá? Então, agora nós vamos nos unir, nós vamos novamente pensar em Jesus, esse nosso mestre amigo, e vamos agradecer a Deus que nos permitiu estarmos unidos e refletindo em tudo que o nosso querido irmão nos trouxe, nessas mensagens que nós encontramos nas obras de Kardec, que realmente são muito preciosas, mas que nós precisamos de muita atenção. E com esses esclarecimentos, nós vamos crescendo nessa motivação e ficamos assim, cada vez mais nos sentindo importantes para Deus, porque somos seus filhos queridos e cabe a nós, na nossa condição ainda de estarmos nessa imperfeição, mas temos a certeza de que nós também chegaremos nesse patamar mais importante da nossa jornada. E nessas vibrações, também agora, nós enviamos para aqueles espíritos que ainda endurecidos não encontraram esse caminho tão maravilhoso que é só despertar. É o despertamento da consciência de que é o bem, é estarmos unidos, procurando a cada dia o nosso melhoramento. Que os nossos irmãos, visíveis e invisíveis,
estejam tão felizes quanto nós. E que a nossa mentora Zilda Gama e esses bons espíritos que aqui estiveram continuem conosco, nos orientando, nos inspirando. E que assim seja, graças a Deus. Olha, Enzo, você receba nosso abraço de muito carinho, de muito agradecimento, tá bom? E uma boa noite. Audio Jungle.